vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Meus irmãos, esse texto traz para nós algumas coisas importantes para pensarmos juntos nessa noite. Principalmente se nós olharmos, fizermos a reflexão debaixo do entendimento que a história contada é de uma pessoa paralítica. E essa pessoa paralítica, ela traz consigo uma marca que não é uma marca simples. Hoje, com toda a acessibilidade, com todos os mecanismos para facilitar na locomoção, facilitar em relação à vida de uma pessoa portadora de qualquer deficiência, nós sabemos que não é algo fácil. Nós sabemos que é algo bastante difícil. Agora, há 2000 anos aproximadamente, 2000 anos atrás, uma pessoa com uma dificuldade como essa, a paralisia, ela, além das limitações físicas, ela ainda carregava sobre si o peso daquela marca que, para muitos, isso era muito comum, aquela marca que, se é paralítico, se está paralítico, é porque pecou, é porque fez alguma coisa errada. Era muito comum as pessoas que ficavam enfermas, que ficavam doentes, que traziam algum tipo de enfermidade consigo, era muito comum ser avaliado como alguém que pecou. E haviam, inclusive, as cidades onde eram colocadas pessoas com determinado tipo de enfermidade, entre as quais se destacam os leprosos, ou destacavam os leprosos, as cidades conhecidas como leprosários. Temos uma história que conta de 10 pessoas leprosas que vieram até Jesus, e essas pessoas receberam de Jesus uma orientação: vai até o sacerdote, porque era o sacerdote quem ia fazer a avaliação para ver se a enfermidade havia desaparecido, se o sacerdote autorizava a pessoa a voltar para uma prática de vida comum. E então, nós sabemos, 10 leprosos recebem a resposta, um volta para agradecer. Era comum quando alguém enfermo, nós há pouco tempo atrás fizemos uma reflexão também, pensando a respeito de um outro enfermo, onde veio o questionamento: quem que pecou para ele estivesse desse jeito, ele ou os pais? Quem foi que pecou? Porque era comum atrelar, ligar a dificuldade de uma pessoa à prática do pecado. Então, a história desse homem, ela representa o quê? A história representa uma vida parada. A paralisia fala de algo que está parado. A história desse homem representa a história de tantas e tantas pessoas que têm em suas vidas, muitas vezes, paralisias que, se não fisicamente, paralisias emocionais, paralisias espirituais, paralisias sentimentais, paralisias que fazem com que a vida da pessoa ela não ande, ela não desenvolva, ela não vá para frente. E não são poucas as pessoas que têm determinadas dificuldades, e você olha e você faz uma análise, uma avaliação da pessoa, e você diz: nossa, mas eu não sei o que está acontecendo. Fulano, Beltrano tem tudo para dar certo, mas parece que a coisa não vai. Tem tudo para dar certo, mas a coisa parece que não anda. E é exatamente assim mesmo que acontece. Há muitas e muitas pessoas que têm tudo para dar certo, mas a vida da pessoa não anda. A vida da pessoa, ela é bloqueada, ela é travada.
há questões que fazem com que a pessoa não consiga avançar. E não é porque a pessoa que tem má vontade, não é porque a pessoa que é voltada para o mal. Não, o que acontece muitas vezes é que a pessoa simplesmente ela está passando por um processo, onde nesse processo ela tem determinadas áreas da vida dela paralisadas, e essa pessoa ela precisa de ter um entendimento aberto para que ela possa desbloquear, para que tudo na vida dela passe a andar, a fluir do jeito que Deus quer que flua. Jesus falou disso ensinando para nós assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então a lição para nós pensarmos juntos hoje, ela mostra a história ou parte da história de um homem que nós não temos muitas informações. Eu não vou aqui dar detalhes, porque não temos detalhes. Quantos anos esse homem tinha? Não sabemos. Onde esse homem morava? Não sabemos. Ele era alto, baixo, gordinho, magrinho? Não sabemos. Ele era amigo dessas pessoas que levaram ele até Jesus ou não? Também não sabemos. Nós não temos muita informação. Aliás, nós temos pouca informação. Mas entre as poucas informações que nós temos a informação precisa, que é: esse homem tinha uma paralisia. E o final, a leitura no verso de número 12, onde nós lemos a última frase do versículo, diz assim: nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual o quê? O milagre que Jesus havia operado na vida daquele rapaz. Aqueles que viram o que aconteceu, eles puderam dizer com todas as palavras e com toda a clareza: nós nunca vimos nada igual. Ou seja, isso permite, porque nós estamos aqui nessa noite na presença do Senhor Jesus. Ele ensinou para nós dizendo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente no meio de vós. Quer dizer, nós estamos em mais que 3 pessoas reunidos aqui. Isso faz nós acreditarmos e entendermos: Jesus está aqui nesse lugar. Nós temos ainda a oportunidade de pensarmos, a título de fortalecer a nossa fé, que onde alguém chegou até Jesus na Bíblia, voltou com a resposta na mão, tomou posse da bênção. Se nós quisermos pensar alguém que voltou sem a resposta na mão, nós podemos falar ou pensarmos juntos daquele rapaz conhecido como jovem rico, que ele chega até Jesus e ele quer saber: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus conversa com ele: bom, vamos começar a conversa do jeito certo. Bom é um só, senão o próprio Deus. Mas tudo bem, vamos embora. Observa os mandamentos. E ele fala: eu tenho observado o mandamento tudo desde a minha mocidade. Eu tenho feito aquilo que os mandamentos orientam que seja feito. Agora Jesus então diz a ele: bom, já que eu tenho observado tudo, então faz o seguinte: pega o que você tem, venda, dá aos pobres e me segue. E a Bíblia diz que aquele rapaz, o jovem rico, ele simplesmente começa a se afastar de Jesus, ele começa a deixar Jesus para trás e ele segue a vida dele do jeito que ele achava melhor viver, longe de Jesus, mas perto das riquezas dele. Riquezas que nós sabemos, elas são passageiras, elas são temporárias. A traça e a ferrugem corrói e consome. Então ele volta, ele chega até Jesus, mas ele volta com a mão vazia. Ele volta com a mão vazia porque ele toma a decisão de não seguir Jesus. Jesus dá a ele a oportunidade de segui-lo. Jesus dá a ele a oportunidade de viver uma nova vida, de viver uma nova vida, mas ele simplesmente abre mão. Agora, dos demais, nós temos pessoa cega que chega até Jesus e essa pessoa cega passa a enxergar. Nós temos pessoa muda que chega até Jesus e passa a falar. Nós temos pessoa que tem a mão mirrada, ressequida, a mão doente e tem a mão restaurada. Nós temos pessoas que chegam até Jesus chorando porque o familiar está morto, está sepultado, faz 4 dias, está até cheirando mal, e Jesus ressuscita o familiar.
Nós temos pessoa como Jairo que chega até Jesus e fala: olha, a minha filha está muito doente, eu preciso que o Senhor faça algo por ela. Jesus vai até a casa do Jairo, na casa do Jairo, Jesus opera o milagre na vida da filha daquele rapaz. Quer dizer, nós temos uma série de sinais, de prodígios, de maravilhas, se nós quisermos olhar com bons olhos para entendermos aquilo que eles viram lá naquele momento, naquele dia, naquele lugar, que ficou registrado através do evangelista Marcos, dizendo: nunca vimos nada igual. É algo que acontecia de maneira costumeira por onde quer que Jesus passava. E hoje Jesus está aqui juntamente com todos nós. E aí nós precisamos do quê? Nós precisamos de pensar um pouco o que nós estarmos juntos aqui. É fácil de nós entendermos o porquê a partir de eliminações. Não viemos aqui porque aqui é o melhor lugar, o lugar mais agradável para se estar. Não é. Qualquer um de nós sabemos isso daqui não é um lugar mais agradável. Não é o lugar mais confortável, não é o lugar mais luxuoso, não é. Mas isso aí para nós é um ponto facilmente resolvido. Nós não viemos aqui por conta dos nossos amigos, embora nós acabemos vendo os nossos amigos ou revendo os amigos, mas nós não viemos aqui por causa dos amigos, porque nós podemos muito bem marcar algo na nossa casa e chamar os nossos amigos que são de repente selecionáveis. Nós podemos fazer a seleção dos nossos amigos e levar para a nossa casa apenas quem nós queremos que esteja na nossa casa, seja para um churrasco, seja para um café, com um bolo de fubá gostoso, igual o que o Eliseu fez ontem para a nossa célula. Nós podemos levar os nossos amigos à nossa casa. Nós não estamos aqui porque de repente nós não tínhamos nada para fazer, muito pelo contrário, por menos que nós tivéssemos para fazer, nós poderíamos estar em casa, deitado, descansando, simplesmente aproveitando um tempo com a cabeça no travesseiro e o corpo esticado sobre a cama. Não, nós estamos aqui porque nós sabemos que Jesus está aqui. Nós estamos aqui porque nós sabemos que Deus, Ele se manifesta aqui nesse lugar. Essa fé, ela deve ser o quê? Uma fé movimentada. Ela deve ser uma fé exercitada. A Bíblia ensina para nós que fé sem obras é morta. Ou seja, eu dizer que eu tenho fé, mas eu não fazer nada a partir da minha fala, eu simplesmente estou sendo um paroleiro, um tagarela. Alguém que fala, mas que não faz. Então a fé, ela tem que ser vivida, a fé, ela tem que ser manifesta, a fé, ela tem que ser demonstrada, a fé, ela tem que ser colocada em ação. E é exatamente isso que acontece na vida daquele rapaz. Aquele rapaz, ele tinha, eu vou usar o termo conhecidos que pegam ele juntamente na cama, ele está no cama, ele depende de alguém levá-lo até Jesus, e aqueles rapazes, eles levam aquele paralítico até Jesus. Quando eles chegam até o lugar onde Jesus estava, a casa estava com a porta cheia de gente. A janela da casa estava cheia de gente. Humanamente não tinha como chegar até Jesus naquele momento, naquele lugar. Humanamente, aos olhos dos homens, tudo que nós vamos conseguir entender e enxergar a dificuldade estava estabelecida, e qualquer pessoa teria dito assim: nós até tentamos fazer alguma coisa, mas não deu certo. Nós viemos para esse lugar, a casa está cheia, Jesus está lá dentro, Ele não vai parar de fazer nada para nos dar a atenção. Nós voltamos para casa e em uma outra oportunidade nós tentamos algo novo. Quer dizer, quantas e quantas pessoas que elas têm as boas desculpas, que as pessoas elas são boas em dar desculpas. Então, quantas e quantas pessoas dariam uma ótima desculpa e voltariam para casa? Levariam aquele paralítico de volta para a casa dele, ou de volta para o lugar onde ele costumava ficar. Mas não, aqueles ali, eles têm fé. Aqueles rapazes que nós não sabemos o paradeiro deles, nós sabemos quase nada a respeito deles, eles estão convictos de uma coisa: nós precisamos chegar até Jesus com esse paralítico. Se nós chegarmos até Jesus, o milagre vai acontecer. E nós temos uma outra questão importante para pensarmos. Por quê? Porque as portas estavam ocupadas, as janelas estavam ocupadas. Isso ensina para nós que muitas vezes, por lado que nós olhamos, parece que tudo está fechado.
Não tem uma saída, não tem uma solução, não tem um caminho. Parece que a gente tenta de um jeito, a aplicação vai para cada vida, para cada família, para cada pessoa. Alguém está buscando uma resposta para o casamento, o outro está buscando uma resposta financeira, o outro está buscando uma resposta física, o outro busca uma resposta emocional, sentimental, o outro busca uma resposta espiritual. E às vezes nós olhamos e tudo que nós olhamos são barreiras, são bloqueios, são dificuldades, e parece que nós temos como passar por aquela barreira, passar por aquela dificuldade. O obstáculo parece que ele é intransponível. A Bíblia vai nos ensinar um pouco, olhando, por exemplo, quando Josué, juntamente com os soldados e o povo, estava diante da muralha em Jericó. A Bíblia diz que a muralha Jericó estava fechada, ninguém entrava, ninguém saía. A muralha de Jericó era conhecida como uma muralha intransponível, aproximadamente 14 metros de largura, 12 metros de altura. A largura da muralha era mais ou menos esse templo aqui, a altura 2 vezes, 3 vezes esse templo. Quer dizer, era algo que não era algo simples de se conseguir colocar por terra. Eles olhavam e pela ótica do Josué, pela ótica dos soldados, pela ótica de todos que estavam juntamente com Josué, não tinham o que fazer. A palavra de ordem, a orientação era: vão entrar em Jericó, mas humanamente não tinham o que fazer. E às vezes nós estamos assim, às vezes nós estamos querendo tomar posse de algo, mas nós olhamos e falamos, ou pensamos, ou até falamos, não tenho o que fazer. Olha, o meu casamento está de um jeito que não tenho o que fazer. A minha vida financeira, a minha empresa, os meus negócios estão de um jeito que não tenho o que fazer. O meu filho, a minha filha está de um jeito que não tenho o que fazer. A enfermidade, ela bateu a porta e ela veio de um jeito que não tem o que fazer, pois a Bíblia ensina para nós que em Jericó ninguém entrava e ninguém saía, mas Deus estava no controle da situação e Deus deu para Josué a estratégia: uma volta em torno da muralha por dia. No 7º dia serão as 7 voltas, e após as 7 voltas vocês vão gritar, vocês vão tocar o instrumento, o que cada um tiver em sua mão, o que cada um foi destacado para fazer, vai fazer. Ou seja, a sua fé, ela tem que ser colocada em ação. A sua fé, ela tem que ser colocada em prática. Você ter fé é ótimo, é joia, é muito bom, mas você precisa colocar a sua fé em ação. Eles dão uma volta, outro dia eles dão mais outra volta, outro dia eles dão mais outra volta, até que chegam de voltas necessárias. E quando tudo havia sido feito do jeito que Deus havia orientado, então a Bíblia diz que a muralha, ela vem por terra. Quem derrubou a muralha por terra, irmão? O grito deles. Você não acredita que o grito deles que derrubou a muralha, né? Porque eu não acredito nisso. Se você acreditar, você pode acreditar. Você acredita que foi as trombetas que eles estavam tocando que derrubaram a muralha por terra? Não, não foi trombeta. Eu não acredito que foi trombeta. O que colocou por terra aquela muralha foi o poder de Deus sendo manifesto naquele lugar. Quando o poder de Deus é manifesto num lugar, pode ser que não tenha condição nem de entrar e nem de sair, mas se Deus estiver agindo, se Deus estiver operando, se Deus estiver trabalhando, toda e qualquer muralha, toda e qualquer barreira, todo e qualquer obstáculo, não importa. Pastor, eu estou aqui, eu estou precisando de um milagre urgente. Pois bem, o Deus que está me usando para falar com você é o Deus especialista dos milagres urgentes. A Bíblia diz que Moisés estava diante do mar vermelho, na frente o mar, atrás os egípcios, e o povo reclamando por Moisés: Moisés, você tirou nós lá do Egito para nós morrermos aqui, e agora nós vamos morrer no deserto, deixasse nós lá. Olha a situação que nós estamos vivendo, ou situação difícil que nós estamos vivendo, Moisés. E o Moisés vai conversar com Deus, ele fala: Deus, olha, o negócio está feio, porque para frente tem mar, para trás tem soldado, junto de mim tem um grupo de gente reclamando da vida, eu não sei o que eu vou fazer. E Deus fala com Moisés dizendo o quê? Agora não é hora de clamar, agora é hora de marchar, agora é hora de colocar em prática a sua fé. E a Bíblia ensina que o Moisés, ele estende o cajado, tendo estendido o cajado, mar se aberto, o povo passa a pés enxutos pelo mar vermelho. Aquele mar, após eles terem passado, começa a ser invadido pelos soldados egípcios. A Bíblia diz que as águas, elas vêm e elas encobrem todos os soldados egípcios, encobrem todos que estavam tentando pegar os israelitas, pegar tanto Moisés quanto todos os demais que com ele estavam. Era algo que não tinha como acontecer.
era uma barreira intransponível, mas a Bíblia diz que Deus agiu naquele lugar. Aqui eles estão com uma maca, na maca tem um paralítico, e juntamente com o paralítico, 4 pessoas determinadas, decididas a mudar uma história. Tudo que Deus precisa é de alguém que esteja determinado, decidido a mudar uma história. Conversamos no domingo, você veio no domingo, nós conversamos, falamos do Esdras, pontuamos Neemias, pontuamos Zorobabel, mas conversamos a respeito do Esdras. Esdras estava decidido a mudar a situação. Esdras estava decidido a fazer algo diferente. Esdras estava decidido a se cortar diferente dos demais. Ele dispõe o coração, ele aprende, ele pratica para que ele possa ensinar. E com isso mostra que Israel tem a sua história mudada. Por quê? Porque alguém tomou a decisão de fazer algo diferente. Esses rapazes, eles tomam a decisão: nós vamos fazer algo diferente. Nós não podemos entrar na porta, nós não podemos entrar pela janela, mas nós podemos mover o telhado e a partir do telhado colocar esse rapaz diante de Jesus. Sabe, às vezes tudo que nós precisamos é apenas e tão somente um pouquinho de boa vontade. Tudo que nós precisamos é um pouquinho de boa vontade. Porque de um jeito não dá, do outro jeito não dá, do outro jeito também não dá. Aí a pessoa muitas vezes ela abandona, ela desiste, ela desanima, ela para. Tudo que nós precisamos é um pouco de boa vontade. Aqueles rapazes, eles vão, movimentam o telhado e eles colocam através do telhado o rapaz paralítico perto de Jesus. A Bíblia diz para nós que Jesus ele ficou impressionado com a fé. A fé havia sido... A história vai mostrar para nós 2 questões bastante importantes para nós pensarmos aqui nessa noite e podermos logo a seguir fazer as nossas orações. A primeira delas, quando Jesus conversa e fala: os seus pecados estão perdoados. Os religiosos, que não é só hoje que tem religioso que fica reclamando de tudo e de todos. Lá atrás já tinha religioso para ficar reclamando de tudo e de todos, e a especialidade deles era reclamar de Jesus. Então eles eram especialistas em questionar Jesus. Eles estão incomodados. Por quê? Porque Jesus está dizendo algo importante: os seus pecados estão perdoados. O coração deles lateja, pensando: quem é esse para perdoar pecado? Quem é esse para liberar perdão de pecado? Que perdão de pecado somente Deus. Mal sabiam eles que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Simplesmente o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. E ali Jesus, conhecendo o coração deles é sondado, e Jesus conversa com eles dizendo: olha, é para vocês saberem que eu tenho não apenas a autoridade para perdoar pecado, eu vou também manifestar a cura. Levanta, pega a sua cama, pega a sua maca e anda. É a palavra de Jesus sobre a vida daquele rapaz. Manifestar a cura divina para muitos. E é aqui o ponto-chave para a nossa reflexão. Manifestar a cura divina para muitos é algo assim, excepcional e fora do comum. E de fato, alguém doente ser curado é algo tremendo e poderoso. Mas Jesus, em uma outra ocasião, disse assim: se o seu olho fizer você pecar, arranca ele fora. É melhor você entrar no reino faltando um olho, do que tendo os 2 olhos você não entrar. Se a sua mão fizer você pecar, é melhor arrancar fora a sua mão. Porque é melhor você entrar no reino mesmo faltando mão, do que por causa das 2 mãos você não entrar. Isso ensina para nós que o pecado é um problema que a gente não leva a sério. Isso ensina para nós que muitas vezes a pessoa ela quer o quê? Ela quer uma resposta, ela quer um milagre. Ela quer que o casamento seja transformado, ela quer que a empresa tenha clientes, ela quer que a dívida seja pagada, já paga, ela quer que a determinada enfermidade saia do corpo dela, ela quer que determinado problema familiar seja solucionado, a pessoa quer que o vício de repente caia por terra, mas ela não está preocupada em vencer a prática do pecado. A Bíblia, e nós temos que ter entendimento. Nós temos que ter um entendimento que o pecado ele não é bom, o pecado ele é ruim, o pecado ele afasta as pessoas de Deus, mas para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Jesus ele veio, Jesus ele se manifestou para que eu e você nós pudéssemos vencer as garras das trevas. É por isso que muitas vezes a gente conversa, a gente fala, e às vezes é mal interpretado, às vezes é mal compreendido, porque tudo que a pessoa quer é a resposta para aquele momento.
Tudo que a pessoa queria ver é o paralítico andar. O paralítico andando tá bom. Não, mas e o pecado? E o pecado? A Bíblia ensina para nós: sem santidade ninguém verá o Senhor. Quer dizer, às vezes a pessoa se contenta em receber uma resposta dentro da igreja e Deus lê a resposta, mas ela não se preocupa em a mudança de vida, a mudança, a transformação. É aquela pessoa que muitas vezes ela sai na prática do adultério. Ela quer receber uma resposta. Ela até faz corrente de 3 quartas-feiras para receber uma resposta, mas ela segue na prática do adultério, ela segue na prática da pornografia. A pessoa segue muitas vezes na prática dos vícios, dos mais variados. Porque vício para alguns é droga, bebida e cigarro. Vício é droga, bebida e cigarro, sim. Mas glutonaria é vício e é pecado também. Muitas vezes a pessoa não fuma, a pessoa não usa droga, a pessoa não bebe, mas ela come como se o mundo fosse acabar num prato de comida. E a pessoa, como se ela traz para ela algo que a Bíblia ensina para nós: glutonaria ou glutão não herda reino dos céus. Olha para quem está pertinho de você e fala assim: não está comendo demais não, né? Se estiver comendo demais, dá uma maneirada. Só que para nós parece que isso aí não é errado. Para nós isso parece que não faz sentido. Então, as práticas, e são elas as mais variadas, elas têm que ser combatidas. E a Bíblia ensina para nós assim: aquele que está em Cristo é o quê? Uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. E as coisas antigas, o quê? Se passaram, ficaram para trás. Por isso uma pessoa que se diz cristão ou cristã tem que ter uma nova vida em Cristo. Tem que ser uma pessoa diferente em Cristo. É isso que Jesus estava falando ali naquele lugar. É isso que Jesus estava conversando naquele lugar. Antes de qualquer coisa, ele diz: os pecados estão perdoados. Porque de que vai adiantar a vida da pessoa andar se ela continuar na prática do pecado? É aí que eu e você, porque a aplicação é aqui para nós. Lá Jesus resolveu o problema. Lá Jesus fez o que tinha que ser feito. Agora a questão é aqui, para eu e você. Somos nós recebendo o que nós estamos esperando, os milagres que nós estamos esperando. Mas o maior de todos os milagres, a salvação da nossa alma, o maior de todos os milagres, a mudança da história na nossa vida, o maior de todos os milagres, nós entregarmos a nossa vida a Jesus, nós passarmos pelas águas do batismo, nós chegarmos no próximo domingo, onde nós teremos culto 8 desses horários, e em um desses horários nós estarmos aqui no templo, participando do corpo e do sangue de Jesus, sendo que o próprio Jesus disse que quem não participa do meu corpo, quem não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então é importante, são coisas importantes, são coisas que qualquer homem, qualquer mulher que é cristão ou que se diz cristão, precisa trazer para a prática do dia a dia. A resposta veio daquele homem, sim ou não? Sim, a resposta veio. Tanto que Jesus disse: pega a sua cama, ou pega a sua maca, que tem tradução que diz cama, tem tradução que diz maca. Pega a sua maca e anda. A maca daquele rapaz, ela significava o quê? A maca, testemunho. Por onde ele passava, ele com aquela maca, regando a maca, era o testemunho de algo que havia acontecido na vida dele. Era simplesmente a marca que Jesus havia manifestado na vida dele. Até instantes antes, aquela marca era o que levava ele para lá e para cá. E ainda precisava da ajuda de alguém. Até instantes, quem via aquele rapaz, quem conhecia aquele rapaz, conhecia ele acamado, conhecia ele com a vida paralisada. Mas daquele momento, qual momento, pastor? Daquele momento ele se encontra com Jesus, para frente, a vida dele passa a ser uma outra vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus abra o nosso entendimento, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sensibilidade e sabedoria para entendermos isso aí. Jesus tem algo novo para todos nós. Jesus tem uma nova vida para todos nós. Jesus tem um testemunho para escrever em nossa vida, em nossa história. Agora, a pergunta é: nós estamos afim, nós estamos dispostos, nós queremos viver uma nova vida, ou nós queremos apenas e tão somente pegar a nossa cama, carregar a nossa cama, andar, mas nada de mudança de vida, nada de mudança de história. São pontos que nós temos que pensar. Eu podia ficar com você aqui e falar com você só do levanta, pega a cama e anda. Ele se levantou, pegou a maca e andou à vista de todos. Eu podia falar só disso.
Mas Jesus não falou só de levantar, pegar a maca e andar. Jesus falou do perdão dos pecados. Jesus falou, é uma nova vida, é uma nova história, é uma nova gene, um novo começo, é regeneração, é começar do nada e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude. Eu quero orar com você. Convido todos a ficar em pé, por favor. E eu quero fazer uma oração específica com você. Os músicos, se quiserem vir nos ajudar aqui, têm a liberdade para vir para o altar. E eu quero orar com você. Eu quero orar para a maca ser carregada por você. Com outras palavras, eu quero orar para o seu milagre acontecer. Mas eu quero orar com você, para que você que quer, é claro, uma nova vida, uma nova história, quer romper. Eu quero dar a você essa oportunidade. Jesus deu a oportunidade àquele rapaz naquele dia. E aquele rapaz naquele dia, ele sai daquele lugar. O texto nós lemos, nunca vimos nada igual. O milagre foi operado por completo. Eu quero orar com você. E eu quero chamar aqui para frente. Eu quero fazer esse apelo, essa busca por pessoas que querem viver uma nova vida. Pastor, eu vim para cá hoje. Eu estou aqui hoje. Ouvi a mensagem, entendi a mensagem e eu quero viver uma nova vida. Eu estou tendo dificuldade, ninguém vai expor, você não precisa falar nada, você não vai precisar nada, apenas você vai dar o passo de fé dizendo, eu quero viver uma nova vida. Talvez você é uma daquelas pessoas que tem encontrado dificuldade em relação ao pecado, em relação a vícios dos mais variados, seja da bebida, seja da droga, seja da glutonaria, seja da pornografia, vício dos mais variados, pastor, eu estou encontrando dificuldade, eu quero viver uma nova vida, eu preciso viver uma nova vida, e eu agradeço a Deus por essa palavra, vou agarrar essa palavra. Talvez você é alguém que está aqui e está querendo uma mudança de situação, você sabe que a sua vida está parada, está paralisada. Você sabe, não estou aqui dizendo que você não é uma boa pessoa, muito pelo contrário, quem sou eu para falar qualquer coisa dessa ordem? Mas você sabe que a vida está parada. Você talvez até dá um passo para frente, mas ao mesmo passo que dá um passo para frente, é 2 passos para trás. As coisas não andam. Pastor, no trabalho as coisas não andam, no meu casamento as coisas não andam. Pastor, a minha vida é uma vida que está paralisada. E eu quero viver alguma coisa diferente. E eu acredito que eu posso viver em Jesus algo diferente. Sai do seu lugar, vem aqui para frente, porque eu quero orar com você. Essa é a oportunidade que eu quero orar com você. Falei com você da fé em ação. Eu estou ouvindo, eu ouvi o que o pastor falou, eu entendi o que o pastor falou, mas eu não preciso nem sair do meu lugar. Só de eu ficar aqui já está valendo, porque eu já ouvi. Não. A Bíblia ensina que aqueles rapazes, eles moveram o telhado e eles colocaram o rapaz paralítico diante de Jesus através do telhado. A Bíblia ensina que em Josué, os homens, juntamente com os soldados e com Josué, deram as voltas em torno da muralha. A Bíblia ensina para nós que Moisés estendeu o cajado e o povo saiu de onde estava e foi marchando, caminhando dentro daquele lugar conhecido como Mar Vermelho. A história, ela foi mudada a partir da ação, a partir da atitude. Você que quer viver uma nova história, você que está buscando algo novo na sua vida, saia do seu lugar e venha aqui para frente. Eu quero fazer com você essa oração. Eu sei que há mais pessoas que podem tomar essa decisão nessa noite. Eu vou dar a você essa oportunidade. Tem uma música pronta aí já? Vamos cantando enquanto isso? Eu dou mais 2 minutinhos para você sair do seu lugar e vir para frente. Pastor, mas eu tenho vergonha. Não precisa ter vergonha. Todos nós, inclusive eu, estamos aqui nessa noite por causa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. E Jesus está aqui estendendo a mão sobre a nossa vida. Saia do seu lugar e venha para frente. Fica à vontade. Vamos. Vem me visitar hoje aqui.
Quero